Queridos, então estamos voltando, né? Eu terminei no bloco anterior fazendo um cliffhanger. Prova que porra é essa de novo? É quando você assiste aquela série e aí termina o capítulo e fala, puta que pariu, eu quero ver o próximo episódio. Eu sei, não foi a mesma sensação que vocês tiveram aqui, mas a tentativa foi essa. Então nós fizemos endereçamento e qualificação. E aí eu falei que eu ia fazer esse texto depois com vocês e vou fazer, né? Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês? O texto que a gente começou lá. Vocês vão começar, por exemplo, e aí eu vou escrevendo junto. Lembrando que isso aqui é só um rascunho, vocês vão receber tudo pronto. O juízo dá 3 pontinhos. O trabalho de, vamos supor que fosse Goiânia. E, ó, pula uma linha só para deixar bonitinho, faz um parágrafo reclamante, né? Eu tinha começado com Shakira. Então, Shakira. Ramiro, eu não sei qualificar. Não sabe? Vamos olhar lá no 319 o que você vai colocar na sua qualificação. Você vai vir aqui no nosso artigo 319 do CPC e vai colocar a sua qualificação. Então, vamos lá. O que a gente tem que indicar na nossa qualificação? Deixa eu abrir aqui, perdão. Nós fizemos a leitura dele no bloco anterior, né? Então, o que nós temos que identificar no nosso 319? Nome, prenome, estado civil, vamos trabalhar tudo isso aqui. Agora foi. A gente vai fazer nome, prenome, existência de união estável, número de inscrição do CPF, ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor. É basicamente isso, tá, queridos? A gente vai reproduzir o 319, tranquilos? Então vamos lá, reproduzir o 319. Vou até fazer a leitura com ele aqui do lado na minha tela. Shakira. Ramiro, se o exercício vai apresentar os dados, aí você reproduz. Se ele não apresentar, você coloca 3 pontinhos, tranquilo? Shakira já fica como nome, prenome, estado civil. Prof, você sabe o estado civil de Shakira? Sei, tá divorciado, levou gato. Não. Estado civil, 3 pontinhos, a gente não sabe. Profissão, 3 pontinhos. Ela é cantora, não sei qual Shakira aqui é. Escrita, CPF, sobrenome, 3 pontinhos, ok? E aqui, queridos, eu estou reproduzindo 319, ou seja, você não precisa decorar nada, tá? Escrito sobre 3 pontinhos, com endereço eletrônico. Com endereço. 3 pontinhos. Uma loba como eu não está para tipas como tu. @gmail, não é isso não. Residente domiciliado. 3 pontinhos. Vem por intermédio seu advogado e esta ao final subscreve. Professor, eu estou inventando dados dizendo que a procuração está anexo, certo? Errado, gente. É isso que lhe dá poder para representar. Tranquilas? Tranquilos? Na forma do artigo 240, parágrafo 1º da CLT, por reclamação trabalhista de geleia. E aí vamos supor que é uma pessoa jurídica, né? Então não tem estado civil, não tem profissão, inscrito no CNPJ. 3 pontinhos, com endereço. Pontinhos, sede em 3 pontinhos, pelos fatos e fundamentos jurídicos. Vocês podem colocar pelos fatos e fundamentos jurídicos do agravante apresentado, pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, 3 pontinhos ali depois, em sede D. Eu coloquei pelos fatos e fundamentos jurídicos para fazer a conexão com 319, inciso 3 do CPC. Fica um texto fácil de você decorar. Prof, agora eu venho aqui por uma linha e coloco dos fatos e relato os fatos, certo? Errado. Aqui, queridos, minha sugestão. Vocês colocam um tópico numerando. Numerando assim, tipo, 1, do benefício de justiça gratuita, 2, da tutela provisória, 3, das horas extras, 4, do aviso prévio. E aí a gente vai distribuir pelo fato, direito e pedido. Vocês vão perceber daqui a pouco. Ou, se quiserem, vocês coloquem 2 pedidos. Tá? Por que essa minha sugestão? Porque eu estou tentando trazer o gabarito da FGV. Os fatos, gente, os fatos. O que são os fatos? Os fatos é a reprodução do exercício. Você não precisa copiar os fatos, porque isso não vai te dar ponto.
E a gente vai criar uma tática de escrita baseada no FDP. Eu quero que vocês gravem sempre o FDP. O que é FDP? Alguém que passou pela sua vida? Talvez. Espero que não. Mas lembre do filho da puta mesmo. Fato, direito, pedido. A gente vai treinar isso. Então vamos lá. Já fizemos a estrutura inicial, tal qual, né, estamos na nossa tela. E aí vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver. Slide, beleza. E dando sequência aqui que eu vou querer de vocês. A gente vai continuar a nossa estruturação, certo? Não deu muito certo aqui a divisão de tela, mas agora vai. Agora eu senti que vai. Isso, agora foi. E aí a gente vai continuar a nossa estruturação de tela normalzinha, do jeitinho que a gente estava fazendo. Só que antes de ter os fatos e fundamentos jurídicos pedidos, existem alguns elementos que aparecem na sua reclamação trabalhista. Prova, eu preciso gravar agora? Não, tem lá no modelo que eu mando para vocês, material de apoio à reclamação trabalhista, mas a gente já vai treinar. Quais são esses elementos, gente? É que o momento vergonha alheia. Lembrem do trato bem o PP. O trato PP bem. Como assim, Ramiro? Eu tinha um amigo que chamava PP. O PP comia muito. Tá bom, desculpa. O PP amava muito. Eu não vou regravar o vídeo por causa dessa palavra, gente. Ó, coraçãozinho para vocês. Enfim, se você não gosta, não faça. Se você gosta, faça. Mas voltando. O prof gostava, só não tinha acesso. O PP amava muito. E o Ramiro não, gente. Olha essa cara acabada. Nem fantasiado de advogado eu sou um ser pegável. Então, o que acontecia? Eu tratava o PP bem. Eu trato bem o PP. Por quê? Porque eu tinha a esperança de que, às vezes, como ele era muito bonitão, alguma menina fosse ficar com ele, implorasse para a amiga pegar o amigo dele. Aquelas coisas passadas, de 1900 dinossauro. E aí eu seria o amigo dele. Né? É brega? Isso é verdade? Nem tanto. Assim, alguns termos são verdade, que eu queria pegar, mas não pegava, exceto gripe e outras doenças e tal. Mas lembrem dessa história, que o Ramiro tratava o PP bem, para ver se pegava alguma coisa. Ou trato bem o PP. Para vocês lembrar que tem 5 elementos que pode aparecer antes do mérito na sua reclamação trabalhista. Shame, igual no Game of Thrones, é brega, né? Eu peço desculpas. Para vocês lembrarem o que pode aparecer na sua reclamação trabalhista. Quer dizer que vai aparecer sempre? Não. Quer dizer que vai aparecer? Não. Provavelmente sim. Provavelmente pelo menos um deles vai aparecer. Mas às vezes até 2. Mas não quer dizer que sempre vai aparecer, tá bom? Trâmite preferencial do feito pode aparecer na sua reclamação. O trâmite preferencial do feito, que é o TRA, de trâmite preferencial do feito. O TU de tutelas. O bem de benefício da justiça gratuita. Benefício da justiça gratuita. O P de prevenção. E outro P de pagamento de custos. Prof, como que eu vou identificar isso? Primeiro, vai ficar mais fácil a proporção que você for treinando. Mas, por exemplo, vai te contar uma questão que o reclamante tem 70 anos. Hoje, no dia que eu gravo essa aula, eu fiz uma sustentação oral de uma cliente de 82 anos. Então, o que eu requeri para ela? Que ela tenha um trâmite preferencial do feito. Por quê? Porque ela é uma pessoa idosa e não dá para esperar até o término do processo para que ela tenha uma solução disso. Tranquilos? Depois, tutelas. O que seriam tutelas? Tutela de urgência, com caráter antecedente, tutela de urgência com caráter cautelar, tutela de evidência. Seriam casos em que não dá para esperar o provimento. O que mais cai, gente, é a tutela de urgência, ou que é a banca aceita como tutela antecedente, tutela de urgência, enfim, caráter antecedente, relativa à demissão do empregado estável. Ou seja, nós tivemos um empregado estável que foi demitido, e aí eu tenho urgência em reintegrá-lo, tranquilos? Então, eu vou pedir uma tutela de urgência. Tem outras, como, por exemplo, para impedir transferência irregular, tudo isso a gente vai estudar, tá? O empregado foi transferido sem real necessidade do motivo, aí você vai pedir uma tutela com pedido de liminar para evitar a transferência irregular, ou foi cortado o plano de saúde dele, você vai pedir uma liminar para que seja recolocado o plano de saúde dele, ou a empresa está dilapidando patrimônio, você vai pedir uma tutela de caráter liminar, de natureza cautelar, para penhorar bens, enfim, são essas tutelas, por exemplo. Benefício da justiça gratuita. O exercício vai lhe contar que o reclamante ele recebe abaixo de 40% do teto da RGPS, ou que ele recebe acima, mas está passando por uma condição de hipossuficiência. E aí você vai noticiar isso. Prevenção. Houve um processo anterior, e ele foi extinto sem resolução do mérito. Agora você vai ajuizar essa ação perante o mesmo juízo. Tranquilos? Então o nome desse juízo é juízo prevento.
Você vai ter que indicar a vara do trabalho, lá no endereçamento, nesse caso, e abrir um tópico de prevenção. Ramiro, exemplo, eu entrei com uma ação contra a empresa vigilante dos preços e aí eu desisti dela. O processo foi extinto sem resolução do mérito. Vou ajuizar a ação de novo? Agora ela vai ser ajuizada perante o mesmo juízo. Tranquilos? E pagamento das custas naqueles exemplos lá do artigo 854 da CLT. O reclamante não compareceu à audiência, o processo foi arquivado. E ele não justificou no prazo de 15 dias. Então, ele vai ter que pagar as custas para ajuizar a ação de novo. Tranquilos? Então, nesses casos, aqui são exemplos, vocês têm isso muito melhor trabalhado lá no material de vocês. A gente vai enxergar, por exemplo, do trâmite preferencial feito, vai te contar de alguém com idade igual ou superior a 60 anos, ou portador de doença grave. E aqui eu estou colocando os fundamentos, mas vocês nem precisam anotar, como eu insisti, tem no materialzinho de vocês, é só para dar alguns exemplos e isso tudo é repetição. Então, quanto mais nós repetimos, melhor fica fixado. Então, vai contar o exercício que tem uma pessoa de 60 anos ou mais, você vai abrir do trâmite preferencial feito, vai contar que a ação versa sobre uma pessoa com deficiência, que é um portador de doença grave, ou versa exclusivamente sobre salário. Nesse caso, eu acho improvável para a peça, tá? Muito mais provável para questões. Vai contar um caso de uma ação que só discute salário e perguntar, você como advogado do reclamante, o que pediria para ter um trâmite mais rápido. Ou vai contar que o reclamado é uma empresa falida, tranquilos? Tutelas, exemplos, reintegração do trabalhador demitido, estava demitido, ou o exemplo que mais caiu, o dirigente sindical foi demitido sem inquérito por apuração de conta grave, você vai pedir a reintegração. Lembrando que, para ficar claro, gente, vocês podem pedir sempre, para ficar assim, padrão, né? Não é o único modelo certo, mas para ficar padrão, você pode pedir sempre uma liminar de reintegração, liminar para devolver o benefício que foi suprimido, exemplo, plano de saúde, para impedir transferência irregular, que não há real necessidade de serviço, o empregador não cumpriu cota, demitiu um PCD e não recontratou um lugar, demitiu um aprendiz e não recontratou, houve uma penhora de bem da empresa que está dilapidando patrimônio, certinho? E aí, os exemplos, né, ratificando o que nós falamos anteriormente, nós vamos ter aqui benefício de justiça gratuita, artigo 690, parágrafo 3º do CLT, quem recebe até 40% do teto, ou parágrafo 4º, se a pessoa receber acima e aí precisa de comprovação. Prevenção, existe um processo anterior que foi arquivado, indiquem, tem que abrir um tópico e indicar o artigo 286 do inciso 2 do CPC, e vocês podem ter ainda o pagamento de custas, no caso do reclamante, não compareceu à audiência inicial, audienciou no processo anterior e não justificou. Então, a gente viria aqui na nossa tese, montando aqui nosso modelinho de estrutura simples, lembrando que vocês vão receber um bonitinho organizado, pode ter, e aí como pode ter, eu vou colocar de outra cor, tá? Pode ter o trato PPBem, não é obrigado a ter. Então, aqui no 3, vai ser o trato PPBem. E nesse trato PPBem, o que pode aparecer para nós? Pode, quer dizer que vai aparecer trâmite preferencial do feito, um pedido de tutela, pedido de prevenção, pedido de pagamento de custas ou pedido de benefício da justiça gratuita. Tranquilos? É o que pode aparecer. Na sequência, a gente vem para o mérito. E aí a gente vai abrir as teses de mérito mesmo. E minha sugestão, para especificamente aqui a reclamação trabalhista, é que vocês simplesmente chamem com a tese que você vai defender. Tranquilos? Então aqui, 4 seria mérito. Mas não precisa abrir o nome de mérito. Você pode chegar, por exemplo, colocar letra A, das horas extras. Letra B, do adicional noturno. E assim sucessivamente. Prof, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos escrever aqui dessa forma. E vamos fazer isso agora? Não. Vou mais uma vez fazer outro cliffhanger para que a gente vá para o próximo bloco. Eu quero blocos curtos. E aí, na sequência, a gente volta fazendo essa parte média. Lembrando que vocês vão receber esse material. E eu quero muito que vocês façam a leitura dele com muita atenção, que é o material de apoio de reclamação trabalhista, tá? Vocês vão fazer esse modelinho, ler com ele com atenção. E minha sugestão, gente, ao final da aula, principalmente para quem tem dificuldade, faça a estrutura várias e várias vezes, até vocês gravarem. Tranquilos?
Gravou, vida que segue. Minha outra sugestão, até o dia do simulado, que é no final de semana, podem fazer sempre copiando do material. Não há problema, a estrutura e a ideia. Nos primeiros simulados, e a gente vai fazer isso nos outros, mas no primeiro simulado, você tira a rodinha da sua bicicleta e aí você parte para fazer sozinho, sem copiar em material, sem pegar a base de estrutura. Mas aqui na primeira semana a gente está melhorando. Tranquilos? Pessoal, um beijo.